Olá, olá, muita paz a todos, namastê. Vamos dar continuidade à nossa leitura das cartas, da carta 4. E estamos, diga-se de passagem, estamos quase concluindo, viu? Faltam menos de 2 páginas para a gente construir a carta 4. São 9 cartas. É o período de gestação, né? De uma pessoa. São 9 cartas, é o período de gestação de um ser humano, de uma criaturinha como um de nós. Então, imagine, nessa carta, a carta 1, a gente leu e eu pedi que voltassem lá outras vezes, para que vocês vejam um pouco do que significou de fato a iluminação, do que foi que ocorreu com ele no deserto, que é tão falado isso publicamente, né? Então, assim, de maneira tão errônea também dita. Então, bem assim, hoje a gente já tá no 4º mês. Para vocês, né, que vem acompanhando aí a gente desde o comecinho do canal, com as energias do Cristo, que hoje a gente sabe que é o diretor do planeta, nos enviando através dessas cartas. Então, nós estamos aí no 4º mês de geração. Então, estamos nos gerando um mestre. Estamos nos curando, nos libertando, nos conhecendo, para que a gente possa, podendo se entender tudo o que acontece em volta. Porque aqui a gente já viu muita coisa, a gente já viu lei de existência, a gente já viu negatividade, a gente já viu consciência, a gente já viu polaridade. Então, se você observar, na prática, esse aqui é um livro físico. Agora, é uma física de uma maneira aplicável. Aí você entende a fisicalidade. Por que que você está inserido nesse meio? E daqui para frente, como que você muda isso, né? Isso é bem interessante. Vamos lá, vamos seguir. Página 156. Atentos à leitura. Lamentavelmente, no tempo atual, seus homens e mulheres que estão se aproximando do equilíbrio de suas naturezas masculino-feminina em si mesmos não têm indicações sobre o que devem ser suas verdadeiras metas. Como a gente viu no vídeo passado, pegue papel e caneta, anote aquelas perguntas, leve para meditação, pergunte à consciência divina, você e o seu parceiro, o que é que vocês estão aí como resolução, né? Que ele diz assim, não tem indicações sobre o que devem ser suas verdadeiras metas. Né? Um quer uma coisa, o outro quer outra, mas isso é de acordo com o ego, ou está alinhado com a centelha. Leva para meditação, pergunta qual é a verdadeira meta de vocês dois estarem juntos. Porque o universo, ele não é casual, ele é causal. Então tudo tem uma causa, não é uma casualidade. Por acaso encontrei, não. Teve um motivo de você ter se encontrado, estar compartilhando um momento de sua vida com essa pessoa. Não dá para dividir, não dá para entender que uma pessoa que chega, que compartilha com você como uma muleta, substitui sua coluna vertebral. Você é você. Então, você estando bem, você vai distribuir extremos amores. Se você não tiver, não vai. Então, tem uma meta por trás disso. Perderam o rumo e criaram uma sociedade adulterada entre eles, na qual a alegria e a satisfação pessoal que buscam são negadas a ele devido às suas preocupações pelas funções corporais mais do que pelas conquistas espirituais. Então, assim, de novo, a gente fazendo como Miguel Arcanjo fala, o equilíbrio. Em vez de usar uma balança espírito material equilibrada, a balança tá assim, material para baixo, espírito lá para cima. Então, como se fosse algo separado, como se fosse algo distinto, longe de você. Então, com o equilíbrio, você consegue entender determinadas situações e sempre colocando
um motivo a mais, porque eu tô sofrendo e passando por isso. É um desafio. Esse desafio tem uma lição para que você aprenda, né? Então, tem uma lição aí. Tudo tem uma contraparte espiritual, não é? Continuarão sendo pessoas infelizes, perderam o rumo e criaram uma sociedade adulterada entre eles, na qual a alegria e a satisfação pessoal que buscam são negadas a eles devido às suas preocupações pelas funções corporais, mais do que pelas conquistas espirituais. Continuarão sendo pessoas infelizes, atormentadas pelos conflitos, até descobrirem a verdade sobre quem eles são verdadeiramente. Ao falar do papel feminino na vida, também se deve dizer que muitas das mulheres modernas nos países desenvolvidos alcançaram um alto grau do impulso masculino nos últimos 100 anos. Olha que ele está colocando a diferença dos últimos 100 anos para cá. Então, pega uma mulher há 110 anos para trás, para ver como era essa mulher. Pega essa mulher hoje, observa como é que ela é, né? O impulso, veja a força masculina nela, como tem crescido. Elas devem escolher cuidadosamente suas prioridades na vida. Não tem que sentar-se em casa paralisadas e entediadas, mas ficarão mais felizes e serão pessoas mais realizadas se dedicarem sua inteligência e habilidades à criação de novos modos de vida construtiva para toda a família. Nesse momento pode ser que não saibam como fazê-lo, mas a meditação trará às suas metas a inspiração necessária sobre a melhor forma de utilizar seus poderes de liderança e seus talentos para a felicidade de todos. Olha aí, novamente o Cristo nos convidando à meditação para uma inspiração. Então, na prece, na oração, de meditação, a gente fala, né? Que ele nos... Meu pleno atendimento de todas as necessidades e minha mais alta inspiração. Então, aqui o que ele fala? Meditação trará às suas mentes a inspiração necessária sobre a melhor forma de como utilizar seus poderes de liderança e seus talentos para a felicidade de todos. Só isso aqui já é motivo, né, de você meditar e meditar muito. Aí, às vezes, você comenta isso para uma pessoa que está passando numa prova em algum determinado ponto e ela não acredita. Claro, ela não tem esse hábito, ela ainda não cumpriu todos os pré-requisitos de uma iluminação, ela não vai entender agora, mas você vai facilitando com ferramentas que você vai mostrando. Ao ponto que ela não quer ver, você deixa ela aprender mesmo. Os homens que tiverem desenvolvido a maior capacidade de empatia com as mulheres e com seus companheiros homens, também através da meditação seguida pela inspiração, encontrarão modos mais elevados para expressar sua capacidade de liderança em seu trabalho, proporcionando felicidade aos demais. Porque nós, tratamos do tema dos sexos tão profundamente. Por que será que ele veio tratar sobre isso? A espiritualidade sem placa de igreja veio trazer isso. Isto foi absolutamente necessário devido à batalha dos sexos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Estar criando condições doentias na Terra. Ou seja, essa forma como a gente do Ocidente tem como ver a mulher, como o consciente coletivo no Oriente tem como ver a mulher, está criando umas condições doentias. Então, isso já está gerando miasma. Porque tudo são formas de energia, né? Isso propaga a agressão e contamina com raiva e hostilidade. A liberdade sexual trouxe
o mundo até um ponto crítico de extinção pela propagação da AIDS. Todos os vírus são criados dentro das forças da consciência destrutiva. Vocês devem entender que os seres humanos criam seus próprios vírus. Pois é, não tem um ponto que a consciência cria a condição que tem e que a gente está fazendo isso? Ó. Vocês devem entender que os seres humanos criam seus próprios vírus. Cada vírus é um impulso destrutivo na consciência viva, materializado. E ele tem como alvo o que o impulso da consciência destrutiva mirou no momento em que o vírus tomou forma. Falei muito claramente sobre esse aspecto da existência quando eu estava na Terra na pessoa de Jesus. Os judeus tinham a rígida tradição de lavar as taças antes de beber delas. Disse a eles explicitamente que não deveriam preocupar-se sobre o que entrava pela boca. Deveriam preocupar-se mais pelo que saía da sua mente e do coração, e depois pelas suas bocas. Naqueles tempos, a ciência não havia descoberto a presença dos vírus, mas se aceitava que a doença era causada por comer e beber com utensílios sujos. Vê como é interessante. Há 2000 anos atrás, a nossa ciência ainda nem entendia que organismo era um vírus. Então, imagina quantos organismos hoje ela ainda também não entende. Porque praticamente foi muito tempo para poder se entender um organismo de nome vírus, né? O que se denominou vírus. Mas eu sabia que a doença tinha originalmente saído das mentes e dos corações das pessoas brutalmente enraivecidas. Posteriormente, a doença se propagava pela divisão das células, levando com ela para sempre um instinto e a consciência que inicialmente havia feito nascer. Vamos dar continuidade só mais esse parágrafo. A AIDS não é nenhum acidente. Para aqueles que pensavam que era, não é, tá? A AIDS não é nenhum acidente. Surgiu das forças da consciência, da autoindulgência e das reações emocionais destrutivas entre os parceiros sexuais. O ódio e a raiva oculta podem impelir as pessoas ao ato sexual, deixando resíduos doentios na mente, nas emoções e no corpo. Esse assunto, ele dá bem pano para manga para poder a gente entender determinadas situações. Então, ele disse, se você tem alguma coisa para resolver com seu parceiro, primeiro resolva, não deixe o sexo resolver não, porque você tem uma irritabilidade e você leva isso para o sexo, você transmite para ele essa energia estragada, que você não conversou antes, não diluiu, não acertou as coisas. Então, quando você faz isso, daqui a pouco você vai vendo que a relação vai miando, como a gente diz, vai escasseando, de certa forma, os sentimentos, aquela energia de ligação entre os dois e a separação acontece. Então, aqui a gente tem uma plena aula de educação sexual e de prevenção. Sabemos agora que essa consciência destrutiva vai dar a forma de um vírus, ela vai se expressar de alguma forma, mas é uma consciência gerada. Então, cuidado com o que você anda gerando com sua consciência. Pode ser destrutivo para você, para o seu parceiro e para um coletivo.